A apresentação foi bonita porque quem conta um conto aumenta um ponto. E filho fazendo a apresentação do pai, não é? Então há de ser algo realmente bonito. Nós estamos hoje diante dos elementos simbólicos que formam a ceia do Senhor. O pão e o vinho que lembram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário no nosso lugar. E a mensagem agora à noite, curta mensagem que eu pretendo trazer em nome do Senhor, da parte do Senhor, também utiliza um símbolo bem diferente. É um símbolo que as mulheres vão compreender mais do que os homens, porque afinal é um símbolo que tem tudo a ver com as mulheres. Como também no dia de hoje os irmãos estão dando uma ênfase de homenagem às mulheres, pelo Dia da Mulher, que já passou, mas está sendo comemorado hoje. Então, eu acho que essa mensagem vai nos falar de um modo especial a todos nós. Vamos abrir as Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 16. João, capítulo 16, a partir do verso 21. Pedir a todos que se coloquem em pé para a leitura da palavra de Deus. Não tenho nada contra cantarmos em pé, mas eu gosto quando também fazemos a leitura da palavra em pé. Então, João, capítulo 16, começando com o verso 21. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Notem bem, ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Oremos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Precisamos, Senhor, que essa palavra venha a cada um de nós como palavra Tua e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Seria interessante pensarmos naquela imagem do espelho. Todos nós conhecemos o espelho, alguns mais, outros menos. Vocês, mulheres, talvez conheçam muito mais do que os homens, né? Certamente. Mas todos nós nos colocamos diante do espelho. E a minha pergunta para pensarmos é a seguinte: que imagem o meu espelho reflete de mim? De vez em quando eu me pergunto isso. E aí eu me lembro de quando eu tinha, digamos, 16 anos, já faz tanto tempo que não dá nem para lembrar direito, né? Mas às vezes a gente vê uma fotinha assim e lembra quem eu fui na minha adolescência, quem eu fui na minha infância, quem eu fui na minha juventude. E aí a gente vai pensando em períodos, e de repente a gente olha e diz: puxa, eu estou envelhecendo. Eu tenho uma característica comigo que os meus cabelos não embranquecem com tanta facilidade. É uma característica dos morais. Mas Davi, se prepare, porque você é solto também, não é? E os soltos já tem uma outra característica aí. Além de perder o cabelo fica branco. Então, isso não é uma boa nova assim. Mas eu olho assim,
Quando eu completei 70 anos, vou completar 71 no próximo mês, quando eu completei 70 anos, eu chegava diante do espelho, eu completei 70 anos. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: você está satisfeito com a sua imagem? Independendo da sua idade. Você pode ter aqueles meus 16 de saudosa memória, né? Pode ter até menos. Mas que fisionomia o espelho está refletindo de você? O meu ponto de partida é: o crente nunca é feio. Então, quando você chega diante do espelho, você tem que olhar e dizer: Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso porque eu estou vivendo esse dia, mais um dia que Deus me dá. Deus é maravilhoso porque eu estou com essa fisionomia, com essa disposição. Não estou dizendo eu, Gilton, estou dizendo qualquer um de nós. É interessante que Jesus teve uma preocupação especial com os seus discípulos no que diz respeito à alegria. Eles estavam vivendo um momento de profunda angústia, de terrível tristeza, porque era o momento que os aproximava daquela hora quando Jesus seria condenado, seria crucificado, e eles haveriam de enfrentar todo aquele sofrimento com o Mestre. Então, havia muita indagação, Jesus fala isso, havia muita tristeza, e Jesus dedica uma boa parte da sua pregação no Evangelho de João, começando ali no final do capítulo 13, depois começa o capítulo 14 com a parte mais conhecida de todos nós, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus estava preparando os discípulos para aquele momento quando ele haveria de partir. Mas agora nesse texto Jesus deixa bem claro que não há lugar para tristeza. E a figura que ele usa inicialmente é essa figura da mulher que está dando à luz, a mulher que está tendo uma criança. Bem, nós homens podemos imaginar, podemos até sentir um pouco pela esposa. Dos 4 partos de minha esposa, 3 eu assisti. E o que eu mais sofri foi o que eu não assisti, foi o primeiro. Então, o marido está perto. Mas o marido, na realidade, não está sentindo a dor. Dizem as pessoas que, aliás, dizem os médicos, que as pessoas que têm problemas de cálculos renais, como eu já tive muito, Gerson já teve? Né? Então, peça a Deus para ficar nesse. Eu tive infindos. Então, o processo de expulsão de um cálculo, uma pedra renal, é mais ou menos igual, mais ou menos, eu diria parecido. Não vou dizer igual não, porque senão depois a irmã Jean e as outras irmãs vão me pegar aí e dizer: não, pastor, o senhor não sabe, porque homem não sabe o que é. Mas Jesus usa exatamente essa figura do sofrimento da mãe, a agonia. Elas choram, gemem, gritam, algumas. Mas dentro de alguns instantes, o que é que acontece? Eita! O acontecimento mais lindo que se podia imaginar. Nasce o filho, a filha. E então, parece que toda aquela tristeza, toda aquela angústia, toda aquela dor desaparece. Eu gosto dessa figura do nascer relacionado com mudança, porque isso também lembra que nós nascemos em Cristo Jesus. Nós não somos mais as pessoas que éramos. Em Cristo nós somos completamente renovados. Então, a alegria é verdadeira quando ela é maior do que os problemas. E agora eu queria que cada um, não precisa ninguém me responder, mas que cada um pensasse:
Que tipo de alegria eu tenho? Eu sou alegre, ou eu sou triste, eu sou semblante fechado, mas o que é que vai dentro de mim? Isso, na realidade, é o que importa. Você é alegre, minha irmã? Você é alegre, meu irmão? Você é alegre, minha amiga, meu amigo? Você que está aqui hoje? Qual a sua situação? Então, isso é muito importante. Muitas vezes, a tristeza é tão grande que sufoca a alegria. E como nós vimos no exemplo que Jesus deu, a dor tão grande do parto, ela é sufocada pela alegria, pelo prazer que a mulher tem de tomar nos filhos o seu bebê. Nós estamos vencendo os problemas do passado ou nós estamos alimentando os nossos problemas? Pensem bem nessa pergunta. Vencendo problemas, superando dificuldades, caminhando para frente, sabendo que Deus está nos abençoando, ou nós estamos sempre olhando, meu Deus, eu hoje estou tão triste, eu estou assim, assim, assim. Aí a gente coloca aquele desfile de problemas diante de nós. De vez em quando, nas salas de aulas ou por aí, as pessoas que vão me conhecendo, pastor, mas eu fico admirado como é que o senhor, uma pessoa, idoso, né? Pode falar, que não tem problema não. Pois é, não, mas o senhor nem parece idoso, porque o senhor tem muita saúde, tem muito vigor. Eu digo, olha, eu tenho muito vigor em Cristo Jesus, porém muita saúde não. Aí eu brinco, você quer que eu comece a enumerar os problemas de saúde que eu tenho graves, de baixo para cima ou de cima para baixo? Quer que eu comece nos pés? Quer que eu comece na cabeça? E eu já tenho ouvido de alguns médicos, e já há alguns anos que eu ouço isso assim, eu não sei como o senhor está vivo. Estou vivo pela graça de Deus. Estou vivo porque é o Senhor quem me sustenta. Eu tenho um problema na minha vista, que as células em ambas as córneas estão morrendo. Já tenho menos de 1/3 das células em cada lado. Já me consultei com médicos por várias partes desse Brasil. Hoje eu tenho um excelente médico em Goiânia, é um irmão nosso, é membro da Primeira Igreja Batista em Goiânia. E a minha situação é interessante, porque há uns 15 anos, 16 anos, o médico me assegurou, o senhor vai ficar cego. Uma palavra muito boa para se dar a um paciente, né? Ele perguntou, o senhor tem alguém cego na família, pai ou mãe, ou alguém ficou cego? Não, mas o senhor vai ficar cego. Tá, meu amigo, muito obrigado. Tem algum remédio para tomar? Não, não tem. Aí eu disse para Esther, faça um treinamento para ser cuidadora de cegos. Mas o tempo foi passando, o tempo está passando. Alguns irmãos que estavam orando por mim disseram assim, pastor, nós estamos orando e temos certeza que Deus não vai permitir, porque um servo como o senhor é pastor, o senhor é escritor, o senhor é isso. Eu disse, parem. Peçam a Deus não para que Ele conserve a minha visão, mas para que Ele conserve a minha fé. Meus irmãos, o mais importante que nós temos é a nossa fé no Senhor. É o fato de nós crermos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Você pode ser abençoado com bens materiais, mas isso não é tudo. Tem muita gente super abençoada em bens materiais, mas sem nenhuma alegria, sem nenhuma satisfação, sem realização na vida. Então não se trata dessa questão de pobreza ou riqueza, de ter uma boa visão ou de ser um deficiente visual ou um deficiente em qualquer outra área. Trata-se de termos a convicção de que Jesus está conosco, a presença dele é real nas nossas vidas. Você está firme, sabendo que
A alegria que vem de Jesus supera os seus problemas. Vou contar uma história que vocês conhecem, mas vão gostar de ouvir. Lembram-se daqueles 2 discípulos que iam no caminho de Emaús? Eles iam tão tristes, tão amargurados, que eles ficaram cegos na tristeza deles. Eles estavam tristes exatamente porque Jesus havia morrido. Jesus havia sido sepultado. E então, na tristeza deles, na angústia deles, Jesus se coloca ao lado deles, começa a conversar com eles, abre as Escrituras, fala das Escrituras, mostra as promessas, mostra que convinha que ele morresse. Eles não percebem que estavam na presença de Jesus, junto de Jesus, mas sem perceber. Somente quando Jesus desapareceu, somente no partir do pão, eles reconheceram o Senhor. E aí o que acontece? Eles ficaram tão mudados, eles ficaram tão transformados, aquela tristeza deles foi embora. E aí eles mudaram de rumo e chegam com uma nova mensagem. E a mensagem era a mensagem do Cristo que havia ressuscitado e do Cristo que havia estado com eles. Minha irmã, meu irmão, Jesus Cristo ressuscitou. Nós não estamos aqui brincando de igreja. Quando eu era menino pequeno, eu brincava muito de igreja. Mas nós somos jovens, adultos e até as crianças, e nós não estamos brincando de igreja. Nós estamos adorando o Senhor Jesus. Não fique com o seu pensamento enterrado naquele problema do passado. Ah, eu perdi um filho há 20 anos, há 10 anos, há não sei quanto tempo. Supere o seu problema, não por suas forças, mas pela sua fé no Senhor Jesus, pela certeza que Jesus Cristo transforma a noite no dia mais maravilhoso. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a nossa alegria ela é completa, porque ela é uma alegria que vem do Espírito Santo. Não são as suas forças, não são as minhas forças. E nesse contexto aqui, do texto que eu li, é que Jesus fala que vai enviar o Consolador. O Consolador há de estar conosco. É o Espírito Santo de Deus quem nos leva a Cristo. É pela ação do Espírito Santo em nós que nós somos santificados. O que nós precisamos é abrir os nossos olhos. Porque às vezes nós só focalizamos o nosso olhar na tristeza, nos problemas, nas coisas que estão erradas. Quando na realidade Deus está agindo aí no mundo. E quando nós ficamos olhando para os problemas, perdemos as oportunidades de receber as bênçãos. Deus está agindo. Deus quer agir na sua vida. Deus quer agir na minha vida. Deus quer agir na vida da igreja. Mas Deus não vai fazer nenhum milagre se os irmãos, primeiramente, não crerem que Deus quer agir, que Deus está agindo e se colocarem nas mãos dele para serem instrumentos dessa atuação de Deus. A alegria completa, ela nos faz esquecer os problemas, ela vem do Espírito Santo e ela muda completamente o nosso modo de viver. De vez em quando, bem, vocês sabem que eu sou nordestino, né? Então, o nordestino tem aquela coisa, eu tenho sangue quente, né? De vez em quando a gente encontra alguém assim, diz, não, mas eu sou assim, eu tenho sangue quente. Não, se você é um crente em nosso Senhor Jesus Cristo, o seu sangue já foi transformado pelo sangue de Jesus. Não há esse negócio, não, eu vou agir, eu vou mostrar como é. Aconteceu uma coisa na minha infância, que eu nunca me esqueci. Numa briga lá, numa sessão de igreja, né? Aí um irmão estava
muito brabo, porque era alguma coisa que o filho dele havia feito e tal, e estava sendo repreendido. Também levam tudo para a sessão que nem deviam levar, né? E ele lá, na hora da zanga, ele disse assim: meus irmãos, se os irmãos continuarem com esse negócio, eu vou botar a crença para um lado e eu vou agir como homem. Será que a gente pode fazer isso? Será que eu posso colocar a minha fé para um lado e agir como homem, como a gente diz, descer o braço? Será que eu posso ofender com palavras alguém, simplesmente porque eu estou numa crise de ira, numa crise de raiva? Não. A vida do crente não pode ser assim. Jesus disse que os discípulos haveriam de se alegrar, e essa alegria ninguém haveria de tirar deles. A alegria que nós sentimos pela realidade da presença de Jesus em nós, essa alegria ninguém pode tirar. Mas acontece que a alegria é algo que a gente manifesta. Não dá para ficar de cara muito fechada e dizer: não, eu estou muito alegre hoje. Não, a gente não. É como na hora da foto, sorria. Nós mostramos isso no nosso semblante. Mostramos isso no nosso semblante. E eu falei hoje pela manhã, quantas pessoas estão precisando de nós? Quantas pessoas estão precisando de uma palavra, de um sorriso, de um aperto de mão, de um abraço? E eu ouso dizer, pastor Davi, que até aqui dentro da igreja, as pessoas estão precisando de abraço. Vocês se abraçam muito, e isso é muito bonito, né? Eu também gosto muito de abraço. Quem não gosta de um bom abraço? De um abraço de um irmão, de uma irmã. De sabermos que nós estamos juntos em Cristo Jesus. Uma das maiores necessidades do tempo presente é a necessidade de acolhimento. Então, quando você chegar para o seu colega de trabalho, quando você chegar para o seu vizinho que precisa de tanta acolhida, que precisa de tanta ajuda, você não tenha vergonha de dizer, não se constranja em dizer, mas tenha alegria em dizer: Jesus Cristo mudou a minha vida. Jesus Cristo se doou completamente na cruz do Calvário para me salvar. E aquilo que Ele fez em mim foi tão completo que mudou completamente a minha vida, que tem me feito vencer o meu passado. Eu não estou mais esmagado pelo meu passado. Eu não estou mais me lembrando de uma bagagem de tristeza. Eu não tenho mais qualquer alegria em fazer qualquer pessoa infeliz. A minha alegria é viver com Jesus. E então eu quero lhe dizer que Jesus pode também mudar a sua vida. Mas isso realmente só é possível, como eu mencionei, nessa convicção. É o Espírito Santo trabalhando em nós. Porque o fruto do Espírito Santo é, entre outras coisas, amor, alegria, paz, mansidão. E tem todo um catálogo. Então aí vocês vão parar e vão examinar isso aí e chegar a uma conclusão. Olhe-se no espelho. Vamos pensar na nossa imagem inicial. Olhe-se no espelho e você vai chegar a uma conclusão. Eu estou bonito, porque a beleza de Jesus pode ser vista em mim. Há um velho cântico, que eu sei que não pode ser cantado, porque é do século antepassado, né? Que diz assim: que a beleza de Cristo se veja em mim. Não é? Que a beleza de Cristo se veja em mim. Será que nós estamos pedindo isso? Será que nós estamos querendo que a nossa presença lembre que Jesus é real? Isso é possível. Essa igreja tem um grande futuro. Você tem um grande futuro. A sua família tem um grande futuro. Mas não é na base da autoajuda. É na base da fé em Cristo Jesus. Porque Ele e só Ele pode fazer maravilhas. A palavra de Deus diz
que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A alegria verdadeira é isso, é sabermos que nós estamos de passagem, nós estamos caminhando para o nosso encontro com Cristo Jesus. Curve a sua fronte, por favor. Ó Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelos desafios que vêm do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Ajuda-nos, Senhor, a nos fortalecermos na fé que temos nele. Ajuda-nos a sermos pessoas alegres e levar essa alegria aos outros, propagando, mostrando com as nossas ações e com a nossa palavra e com todo o nosso viver que Jesus Cristo faz diferença em nós. Amém.